Eu sou o Diego Costa, eu tenho um canal no YouTube, onde eu produzo conteúdos não somente ao software livre, mas 90% do conteúdo é direcionado ao software livre. Eu trabalho na área de redes e infraestrutura, então minha formação acadêmica, eu tenho formação em especialização em segurança da informação pela Faculdade Senac de Porto Alegre. Cursei a Faculdade de Redes de Computadores na cidade de Pelotas, também da Faculdade Senac. Trabalho com a criação de conteúdo online na plataforma do YouTube, onde eu escolhi a plataforma do YouTube, a produção de conteúdo, logo quando eu ingressei na faculdade. Então, para auxiliar os meus colegas lá, eu acabei utilizando a plataforma para o auxílio aos meus colegas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um ambiente que, quando não é monitorado, ele tem alguns problemas. Isso, nativamente, na área de TI é bem comum acontecer quando uma infraestrutura apresenta problema ou quando a equipe de TI recebe lá o chamado e acaba, então, tendo mais ou menos aquele cenário onde tem uma pessoa relatando um problema e aí corre para a rede, corre para o desenvolvimento, não tem ao certo, né, aonde está o problema. Então ficam as pessoas discutindo, querendo apontar um dedo para uma outra área e não resolvendo o problema pelo lado lá da aplicação ou da infraestrutura. Então o objetivo hoje é falar sobre o monitoramento de ambientes com a ferramenta OSSEC. Então geralmente eu começo a falar questionando vocês. Então aquelas perguntinhas que eu coloquei ali, eu gostaria que vocês, se não tivessem em mente, começassem a pensar no seu dia a dia. Então, o que são os monitoramentos de ambientes? Talvez as pessoas não conheçam o que é um monitoramento de ambiente, simplesmente tem um ambiente sem monitorados. Por que devemos monitorar? A importância no cenário da TI ter um monitoramento, não só monitorar se o equipamento está ligado na tomada e está funcionando, mas um monitoramento também da parte de segurança. Qual o impacto que o monitoramento tem na infra? Porque se tu sair monitorando todos os teus usuários, tu também não vai estar em compliance aí, de repente, com uma política de segurança dentro da tua empresa. Então tem que ter um certo limite. E qual o limite que esse monitoramento tu vai estabelecer isso justamente dentro da tua política de segurança? Então são perguntinhas aí que eu gostaria que vocês, se não saíssem daqui hoje com isso na cabeça, começassem então a pensar diariamente nessa situação. Então, o OSSEC é uma alternativa de HIDS. Então, HIDS é o que é? É o Host Intrusion Detection System, que na verdade é um host, um equipamento, né, um sistema operacional que vai estar na tua infraestrutura, que vai detectar ações. Se essas ações são nocivas à tua infraestrutura, ela vai tomar uma ação. E o OSSEC ele é uma Open Source HIDS Security. Então as arquiteturas que eles são suportadas, ali tem x86, x8664, i386, ARM, alguns projetos fortes também do OSSEC. Os sistemas suportados para fazer a instalação dessa ferramenta, aí tem Windows, Linux, Mac, Android, enfim, qualquer plataforma que consegue instalar ele. Mas quem é que criou esse tal de OSSEC? Por uma coincidência do destino, talvez não, mas coincidência para mim, quando eu comecei a pesquisar sobre a ferramenta, eu descobri que quem criou essa ferramenta inicialmente foi o Daniel Cid. E o Daniel Cid é um brasileiro. Então é interessante o poder de uma ferramenta que ela tem uma certa importância dentro da infraestrutura e foi criada inicialmente pelo Daniel Cid. Eu coloquei ali então um print do LinkedIn dele, mas como eu falei, as primeiras versões do OSSEC, ela foi disponibilizada, digamos assim, a público, lá em 2006. Então ele colocou no site Dicas-L as primeiras versões. Pessoal, estou colocando a disponibilidade de vocês, da comunidade, gostaria de que vocês me dessem o feedback da ferramenta. Então ali ele colocou o propósito da ferramenta, qual seria a atuação da ferramenta, e esperou a comunidade, assim como tem o Linux, onde é promovido o acesso aos networks e testes de softwares, enfim, ele colocou lá a questão toda do OSSEC para o pessoal da comunidade fazer lá as suas considerações. E o pessoal foi solícito também
assim como no Linux, né, tem toda a questão das palestras, o pessoal começou a largar, então, informações sobre a ferramenta tem que ter isso, tem que ter aquilo, e ele começou a implementar isso dentro da ferramenta. Mas existe só ele? Não, é claro que não. Obviamente, quando ele fez a ferramenta, ele se inspirou em outras e também outras ferramentas se inspiraram na dele. Tanto que existe uma ferramenta chamada Wazoo, que é um fork do OSSEC, e ela está disponível ali no site azoo.com. É uma ferramenta que é bem interessante, ela basicamente ela é o OSSEC, só que em outra plataforma. A Alien Vault também tem uma ferramenta semelhante ao OSSEC, e ela é licenciada, e o Daniel Cid trabalhou como assessor técnico na construção da ferramenta. Então ali o site da Alien Vault também ela é cara, não é barata, mas tem mais caras, que é o caso da Trend Micro, que é uma ferramenta aí bem conhecida, e o Daniel Cid também trabalhou como pesquisador na construção dessa ferramenta. A ferramenta da Trend Micro, por ser uma empresa que atende um nicho muito específico, geralmente é hardware, então o valor dela é bem mais elevado que as outras. Tem também uma outra empresa que trabalha com esse tipo de ferramenta, que é a Alert Logic, também é licenciada, nessa o Daniel Cid não trabalhou, mas tem um custo relativamente caro, seguido aí a plataforma open source, tem uma ferramenta gratuita, né, open, que te disponibiliza todo o acesso à ferramenta, só casos muito específicos que tu vai precisar fazer o licenciamento. E como é que ela funciona? Ela funciona basicamente como a maioria dos grandes softwares, no sistema de cliente e servidor. Tá? O que é diferente na ferramenta OSSEC é que ela não funciona somente nesse sistema de cliente e servidor. Ela também funciona somente como um software apenas local. Então, tu não precisa ter uma estrutura muito grande. Eu quero monitorar, por exemplo, apenas um host. Eu quero ter um servidor de OSSEC dentro da minha infra. Eu quero monitorar apenas o meu servidor de e-mail. Então, eu não preciso instalar um segundo servidor, o OSSEC, e instalar o OSSEC Client ou agente no meu servidor de e-mail. Isso aí é uma definição na hora de instalação da ferramenta. Mas ela funciona no sentido de cliente e servidor, e o fluxo dela, basicamente, ela vai trabalhar da seguinte maneira. O agente analisa os logs, porque a ferramenta OSSEC ela vai se basear em logs, então tudo que ela coleta é basicamente através de logs, e ele vai olhar regras estabelecidas no OSSEC servidor. Então quando eu instalo o OSSEC no meu cliente lá, eu vou instalar um agente do OSSEC, e esse agente ele só vai ter uma configuração, ele vai ter um arquivo conf, onde ele vai apontar para o servidor. Só isso. Tá claro que ele tem também os binários para ser executado, mas basicamente eu só preciso configurar apontando o servidor para ela funcionar. O agente encaminha ao servidor os dados coletados. Então, essa ferramenta do agente, ela vai ficar escutando, né, na máquina cliente. Quando tiver alguma modificação em log, ou seja, a todo momento algum log é modificado, ela vai mandar esse log para o servidor. Então, o servidor vai receber essa informação de log através de configurações do OSSEC do client e faz a normatização. Essa normatização ela serve para o seguinte fim: qualquer software que é desenvolvido, ele gera log, mas o log, cada programador, cada desenvolvedor define alguns parâmetros. Nem todo software gera o mesmo log. Então, tem plataformas, os softwares que fazem log do tipo o ano, a data, o ano, a hora, enfim, bota o parâmetro ali. O usuário tem softwares que não fazem isso, coletam apenas pequenas partes. Então, esse processo de normatização serve para isso, para ele criar um padrão. Olha, esse aqui é o padrão que eu vou aceitar. Fora isso aqui, eu não vou aceitar, ou se encaixa aqui para mim poder, então, coletar essas informações. Depois da normatização, o servidor toma uma ação. Essa é uma ação chamada de resposta ativa dentro da ferramenta. Essa resposta ativa ela pode ser no caso, resposta ativa, que é geralmente quando o servidor bloqueia esse acesso, pode ser através de firewall, ou ele pode gravar em arquivo, geralmente ele grava em outro arquivo de log, ou ele também pode dar a saída no comando no terminal,
uma saída de log qualquer, tá? Ou ele pode, em último caso, se tu quiseres, configurar ela para disparar por e-mail. E eu acho que aí é que a ferramenta se destaca das demais. As outras também enviam por e-mail, mas muitas delas, como são licenciadas, tu tem que pagar por módulo. Então o módulo de e-mail geralmente é mais caro. O fluxo dela, falando agora em termos de infraestrutura, um exemplo de uma infraestrutura bem simples, tá? Seria no lado esquerdo aqui eu tenho meus agentes, ou seja, eu tenho a minha infraestrutura, os meus servidores, quando eu falo em computadores clientes, não é o desktop do funcionário da empresa, mas sim a parte do agente no teu servidor de e-mail, no servidor de AD, no servidor que tu tiver. Então tu vai instalar o agente do OSSEC e ele vai trabalhar da seguinte forma: ele vai coletar os logs utilizando o DP, a porta 15 e 14, e vai mandar essas informações para dentro do teu OSSEC servidor, que vai estar então na tua infra também, ou pode estar até fora, mas geralmente está na mesma infra, ou pelo menos tu tem uma ponta de acesso a ele. Ele também vai utilizar a criptografia, porque imaginem só se vocês começarem a disparar log de uma infraestrutura para outra. No caso, eu tenho um data center dentro da Amazon e aí eu tenho um OSSEC na minha residência. Essa transferência passa por diversos pontos. Então, se eu não usar a criptografia, o que pode acontecer? Alguém pegar esse log, extrair informações e acessar esse meu servidor. Então, para isso, ele utiliza um método de criptografia. Também vai utilizar a porta UDP 15 e 14 para fazer esse procedimento. Ele vai utilizar o decoder para gerar os arquivos de log. Agora, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês que é como que ele coleta. Então, ele vai coletar os logs em geral. Geralmente, são acessos não autorizados, como SSH, FTP, e-mails, qualquer movimentação dentro de um servidor vai gerar um log e, estando no log, ele consegue, então, coletar essa informação. Integridade de arquivos, aí para Windows e Linux. Um exemplo bem prático seria quando o usuário faz uma alteração de senha. Por exemplo, troquei a senha do root. Primeira coisa, ele vai modificar lá o arquivinho, o shadow, o passwd antigamente. Então o que acontece? Isso vai gerar um log, ele vai saber que o usuário logou no servidor, que usou um comando para trocar a senha, logo a integridade daquele arquivo foi modificada, porque ele faz uma checagem. Então, se mudou a integridade do arquivo, houve uma modificação no password do usuário. Logo, ele sabe então que ele tem uma modificação a ser notificada no OSSEC. Monitoramento de arquivos em pastas específicas. Por exemplo, eu posso pedir para ele ficar monitorando a minha var www. Tem meus sites lá dentro. Então, se houve uma atualização de um site, beleza, eu vou saber também. Posso também colocar para arquivos Windows lá. Então, eu tenho um arquivo de log.txt dentro do meu sistema Windows. Ele vai também fazer essa checagem. E ele utiliza ali o syscheck, que na verdade é um binário que vai ficar verificando periodicamente a integridade de pastas e arquivos. Instalação e remoção de softwares. Interessante porque, para quem utiliza Windows, é bem comum no servidor lá estar o WinZip instalado, ou daqui a pouco o WinRAR. Vai ver, não está em compliance, não posso instalar esse software, não está licenciado. Então o que acontece? No momento que eu instalar um software no servidor, eu dei o exemplo do Windows, no Linux também funciona, eu vou ficar sabendo que foi instalado, porque no ambiente Windows, todo software instalado ele gera registro, gera entrada no teu servidor, consegue pegar essas informações também. Tá? Então, o que acontece quando eu faço a instalação de um sistema, de um software dentro do Linux? Ele também faz o mesmo procedimento, só que pelo sistema ser diferente, ele não vai ter registro, mas ele também tem as entradas dentro do sistema. Com isso, eu consigo também fazer análises de anomalias no host, também conhecido como rootkit. Se o meu servidor foi invadido, teve aí um acesso não autorizado e ele não foi monitorado, tu nunca vai ficar sabendo. Dificilmente, só se tu tiver um olho muito crítico e está sempre cuidando dos logs, de todos os binários que tem no teu equipamento, todos os arquivos de configuração. Então, com essa ferramenta é possível fazer isso aí, sem tu ter uma análise mais
crítica por humanos, e sim por um sistema que vai ficar monitorando isso. E quando houver uma modificação, o sistema então vai entrar em ação, naquela questão da resposta ativa. Log personalizado. Nem toda aplicação tu consegue monitorar. Por exemplo, se eu tenho um roteador, esse roteador ele gera log, mas eu não consigo instalar um OSSEC dentro dele. Eu não consigo instalar o agente, então eu não vou conseguir monitorar. Para isso tem então a questão do acesso ao rsyslog. O rsyslog é um protocolo de rede há muito tempo utilizado em infraestrutura e é bem interessante porque a ferramenta, como trabalha já na questão de análise de log, eu só preciso então apontar o meu arquivo de configuração no meu roteador, ele vai coletar esse log, ele vai jogar para o meu servidor do OSSEC com o rsyslog, porque como ele trabalha na mesma porta, a porta do rsyslog é 514, então praticamente ele usa o mesmo sistema. E aqui quando eu coloco lá, por exemplo, o exemplo do MikroTik, que também é um outro hardware que é bem utilizado, então eu posso utilizar o protocolo rsyslog para fazer essa coleta de log também. E a resposta ativa que eu ainda botei frisando ali com 2 asteriscos, que ela na verdade ela funciona semelhante ao software Fail2Ban, que é bem conhecido também, que é um software que ele é baseado para ficar monitorando tentativas de acesso ao servidor. Se errou 2, 3 vezes a senha, ele acaba bloqueando aquele IP. Então, basicamente, a resposta ativa faz isso. Tu vai configurar ela para que ela interaja com o teu servidor e ele vai utilizar o Fail2Ban para fazer o bloqueio àquele servidor. Uma pergunta, tu já teve experiência ou comparativo de performance dos dois, do OSSEC e do Fail2Ban? O Fail2Ban destruiu todos os servidores que a gente teve. Eu tive o servidor do Fodan, ativar o Fail2Ban, aí eu ia lá em cima e ele não conseguia tomar ação para fazer o bloqueio. Esse é o grande problema do Fail2Ban, né? Porque na verdade o Fail2Ban começa a detectar, por exemplo, a tentativa do postfix. O cara está lá tentando acessar o e-mail. Isso é o HTTP lá. O HTTP, exatamente. Então ele fica fazendo isso aí. É claro que se tu colocar lá no teu OSSEC server que tu vai ter um controle, tu vai monitorar, mas a partir de certo ponto ele não vai fazer mais aquilo ali, porque ele tem níveis de alerta, é que eu entro exatamente o que tu está comentando. Eu acho que o próximo eu já comento um pouquinho. Tá? Mas fica com essa pergunta aí que eu já te respondo ela. Como que é coletado? São através de rules, ou seja, regras em formato XML e arquivos de configurações em formato TXT e conf. Basicamente a ferramenta faz tratativas nesses arquivos, XML, conf e TXT. Quando lidos pelo servidor, executam uma série de parametrização, como identificação do ID, que é bem importante. Então tem lá no Linux um processo rodando, ele tem um ID. E essa configuração ela vai fazer essa parametrização baseada nos teus IDs de processo. Então, geralmente, são usadas expressões regulares dentro do arquivo de configuração para fazer esse pré-match. Então, vai mostrar ali no arquivo de configuração, vai ter um print, a palavra pré-match. Então, ele vai verificar se tem aquela expressão regular ali e aí ele vai bater com a tua regra. No processo de comunicação entre o servidor e o agente, existe o processo de compressão logo, utilizando a biblioteca zlib para fazer esse procedimento, e o processo de criptografia usando o Blowfish em tempo real. Justamente para evitar que, enquanto ele está analisando, ele está consumindo o recurso da tua máquina e utilizando o link para transferência para o servidor. Então ele utiliza a criptografia em tempo real e também a biblioteca zlib para fazer a compactação do teu arquivo. Justamente para que, se tu está utilizando um servidor dentro da Amazon, por exemplo, e tu está dentro da tua casa usando o servidor OSSEC, ele vai ter que trafegar essa informação até a tua casa, ou vice-versa. Então isso aí vai onerar em custos de link. Você tem um plano dentro da Amazon onde vai quantificar o teu link, então você tem que utilizar alguma situação para que evite o autoconsumo. E aí entra a biblioteca zlib que faz essa compactação em tempo real. Como que o OSSEC recebe esses logs? Então o log é recebido pelo OSSEC da seguinte forma. Então aqui eu botei uma data, então aquela questão de parametrização é justamente isso aqui. Nem todo software entrega dessa maneira. Então ele vai pegar
esses campos, onde estão coloridos, ali eu peguei e defini essas cores para vocês notarem que cada campo daqueles ali é a parte onde vai entrar o OSSEC. Ele vai procurar esses valores e vai analisar isso daí. Então é semelhante ao syslog ou message. Então isso aqui basicamente faz isso. Agora, quando ele faz o processo de normatização, ele faz isso aqui, ó, que é o recebimento, após o recebimento é realizado um decode, que é a normatização, onde ele vai pegar aqueles parâmetros ali, vai pegar time, data, que é a data, o hostname, vai pegar o protocolo, no caso do SSH, então ele pegou o DIN, o SSHD, o log, se aceitou ou não a conexão, então ele colocou ali a questão do usuário, root, e aí ele colocou o source IP, que foi a máquina que realizou essa conexão, e o usuário que foi utilizado. Quando ele faz esse procedimento, aí sim ele consegue fazer as alternativas ali de validar usuário e senha. Agora entra o que comentou. Quando que é alertado? Quando uma entrada possui um match, que é a palavra ou expressão localizada na regra, será lido o valor do nível de criticidade. Então entra a questão da criticidade para saber se ele toma uma ação ou não. Porque se tu botar lá, olha, faz tudo para mim, beleza, ele vai acontecer isso que tu falou. Mas dependendo da criticidade, ele não vai fazer nada. Ele vai te logar apenas, vai te mandar um e-mail se tu quiser, mas ele não vai processar isso com o Fedban. Então aí ele vai diminuir o custo do Fedban. Ele vai usar o Fedban num caso de ataque grave, que é a criticidade 15. Entre 0 e 0, que é ignorado, ou seja, ele não vai tomar ciência. Na verdade, ele toma ciência, mas não faz nada. Olha, eu estou sabendo que estão acessando o servidor, estão tentando, mas eu não vou fazer nada. Estou aqui só escutando. Aí tem cada nível de criticidade, vai definir a atuação do OSSEC no teu servidor. Então tem uma lista completa na própria documentação, mas agora um exemplo aqui eu mostro para vocês o que é a criticidade nesse caso. Aqui eu tenho o arquivo de decoder, que é o arquivo XML, onde ele vai configurar, onde eu vou configurar as minhas, digamos assim, as expressões que eu quero buscar dentro dos meus logs, onde eu tenho o decoder name, ali eu tenho o parâmetro SSH closed, ou seja, eu quero saber quando o SSH foi fechado. Então eu consigo saber porque eu tenho um daemon ali, que é o parent, então ele pega ali o SSHD, e ele vai saber se aquele parent tem a expressão regular, ele vai buscar por connection closed. Se ele achar essa palavra, então ele sabe que foi fechado então o SSH. Então aí ele vai fazer um regex ali para saber quem foi que fez essa desconexão. Então ele vai pegar ali, vai colocar after pre-match, by, e ele vai pegar o nome do usuário que fechou a conexão. Mais abaixo, a mesma coisa para desconexão, enfim, é só um exemplo mesmo para mostrar para vocês. Aqui o outro XML, que aqui mostra a questão do level, que é a criticidade também. Eu tenho aqui um exemplo para o SolidWall, então aqui ele vai verificar se está utilizando ali o grupo name VMware, aí tem um rule ID 19100 com level 0, level 0 é ignorado. Então, se eu tiver essa informação no meu log, ele vai ignorar, ele não vai tomar ação nenhuma. Agora, diferentemente do próximo que eu tenho o level 3. Então, o que é o level 3? Eventos, sucesso, então teve sucesso, são eventos autorizados, incluem tentativas de login bem-sucedidas, eventos permitidos no firewall, etc. Então, aquela questão ali do 3, né, quando tem o level 3, significa que é um sucesso. Conectou porque tinha autorização para conectar, beleza. Só que ele gera log. Logo, se gera log, eu tenho que saber o que fazer com esse log gerado. O level 8 seria a primeira vez visto, ou seja, eu adicionei o usuário agora no sistema. Então, a primeira vez que ele for fazer uma conexão, vai ser 8. Inclui eventos vistos pela primeira vez que o evento IDS é iniciado, ou a primeira vez que o usuário efetuou o login. Então, só para vocês terem uma ideia do nível de level, do level que a ferramenta proporciona. Nesse caso aqui, essa é um arquivo em TXT que eu coloquei na mão. Esse arquivo ele não vem quando tu instala a ferramenta, justamente para monitorar acesso ao usuário root por SSH. Por
definição de segurança, não deveria se ter o usuário SSH liberado para conectar com o root, jamais. Mas, para tentar verificar se existe essa conexão, eu incluí então um arquivo TXT chamado System Audit Logon, para que ele monitore nos arquivos de configuração SSHD config se ele tem então o permit root login com o IS. Tendo isso, toda vez que algum usuário conectar com o root, eu também consigo identificar e tomar uma ação. Eu posso, inclusive, quando o cara conectou com o root, vai dar 2 segundos e ele bloqueia o cara. Não pode. Isso aí é uma definição nos arquivos de configuração. As configurações do OSSEC, elas ficam geralmente dentro do OSSEC.conf, que é um arquivo onde eu vou definir basicamente como a ferramenta funciona. Inclusive eu tenho que apontar nela onde ficam os meus logs, porque se eu tenho um log personalizado, ele tem que entender onde estão esses logs personalizados. Mas por padrão, por definição, eu tenho ali var log messages, ou var log outlog, ou var log security, que são os arquivos padrões aí da maioria das distribuições Linux. O arquivo de configuração também eu posso incluir comandos. Então eu posso colocar assim, bom, eu quero saber se uma pessoa, se um usuário logou no servidor como root, ou se tornou root, beleza, isso eu já consigo monitorar. Mas agora eu quero saber se ela foi lá e instalou um software. Então eu posso colocar comandos para ele ficar monitorando. Então eu tenho ali o comando yum install, então quando a pessoa utilizou o CentOS, Red e deu yum install, ou quando ela foi lá e utilizou um Debian, apt-get install, ou ele também utilizou o apt-get remove. Então eu consigo pegar essas informações e colocar dentro da minha conf para ele ficar monitorando isso aí. Então quando o usuário utilizar algum comando que está na configuração, eu consigo então fazer essa análise e tomar uma ação. E eu tenho ali a frequência que ele vai fazer isso daí. Tá? Então é segundos, então eu tenho ali 360 segundos. Vai ser a frequência que ele vai verificar se alguém fez essa modificação. Essa frequência eu também posso alterar. Inclusive, não só aqui, mas em outros momentos eu posso pegar em tempo real mesmo. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Estrutura de diretórios do OSSEC. Por padrão, quando tu instalar ela, ela fica em var OSSEC. Tu pode modificar ela, criar um CH root para outro local, tu pode fazer o que tu quiser com ela, mas por padrão, ela vai ficar dentro de var OSSEC. Pode criar até uma jail para ele entrar direto no var OSSEC ou em outro local. Geralmente, como padrão, nós vamos utilizar ela, vai ficar em var OSSEC bin, os binários do OSSEC, var OSSEC logs, os logs do sistema de instalação, essencial para troubleshoot e alertas. Então, quando eu instalo a ferramenta, vai ficar tudo lá, var OSSEC logs, os logs que eu vou precisar analisar. As configurações ficam em var OSSEC tc, e aí eu faço as minhas configurações. Basicamente, eu tenho alguns daemons. Eu só marquei 2 ali que são os principais para vocês entenderem a ferramenta. Claro que todas elas são úteis, né, senão a ferramenta não iria funcionar. Cada uma delas faz uma parte do sistema funcionar. Então, eu tenho uma análise D, que faz a análise e a normatização, que foi o que eu comentei logo no início, e o agente D, que faz então, o encaminhamento de log para o servidor. Mas é claro que ali eu tenho o syscheck, que faz a checagem de integridade. Eu tenho o RemoteD, que faz receber registros de remotos, né? Então eu tenho a coleta de registros remotos. Eu tenho também o MonitorD, que seria faz a monitoração dos agentes. Eu tenho o execd, que são as respostas ativas, que aí entra a questão do fail to ban. E eu tenho também o mailD, que é a parte de envio de e-mail. É claro que eu posso utilizar apenas como uma das finalidades que eu mostrei para vocês logo no início. Aqui eu estou colocando todos os agentes. Quando tu instala a ferramenta, se tu seguir o fluxo padrão, ele vai usar todos esses daemons aqui em horas, né, propícias. Mas eu posso apenas usar um binário quando eu achar necessário. O gerenciamento do OSSEC, para executar os comandos, deve estar dentro da pasta de binário.
Então, ponto barra OSSEC control eu vou fazer então, a inicialização, vai reiniciar o OSSEC se eu precisar, habilitar ou desabilitar, então eu vou ter como exemplo ali ponto barra OSSEC control restart, ele vai restartar o processo inteiro do servidor. Eu posso reiniciar um agente remoto, então para isso eu posso utilizar ali o ponto barra agente control -R003. Esse 3003 é o ID do meu host remoto. Então, eu vou lá e instalo um servidor de e-mail. O agente, ele me gera lá um ID chamado, sei lá, vou até ter um exemplo do Windows, Windows Underline 1 ali. Ó. Então, eu tenho o meu ID 003, então eu consigo reiniciar remotamente. Eu não preciso logar nesse servidor para depois restartar o serviço. Eu posso, do próprio OSSEC Server, restartar um processo só do servidor OSSEC agente. Então, eu não vou restartar o servidor remotamente. Somente do OSSEC, o processo que está rodando lá. De repente parou, de repente a porta foi bloqueada, de repente alguma coisa aconteceu e eu preciso restartar o agente lá do outro lado. Então, para isso eu posso restartar remotamente. O acompanhamento de logs, então eu posso utilizar diversas ferramentas para monitorar os logs, mas eu também posso utilizar o basicão ali no shell. Então tem o F, var log, OSSEC logs, alert.log é o log em tempo real. Ele guarda os logs a partir daquele nome ali, alert.log. Então vai ter alert.log.2018, parará, toda a data completa, mas o log em tempo real ele joga naquele arquivo ali, alert.log. Os alertas do shell, eles chegam, esse padrão aqui é o que vai mostrar no shell para vocês. Então ali ele vai pegar o identificador, ele vai dizer lá que é o mail, ou seja, ele está utilizando, além de mostrar no shell, ele vai utilizar o módulo de e-mail para enviar por e-mail essa mensagem aqui. E nessa mensagem ele está verificando que o OSSEC syscheck fez uma verificação, aí ele pega a data, e aí ele verificou que level 7 é o quê? Integridade foi mudada. Então foi mudado um arquivo, o estado de um arquivo foi mudado. Qual foi o arquivo então? É o etc resolve. Então ele consegue saber que o etc resolve foi modificado, e como vocês querem trabalhar com infra também, o etc resolve é um arquivo que faz a resolução de nomes. Então alguém mudou o DNS dessa máquina, logo ele tinha um tamanho de 124, foi mudado para 97, e ele vai mudar aqui, mandar aqui o ND5 do SAM e o SH1 SAM. Então ele consegue saber os hashes dos arquivos. Uma pergunta que talvez vocês já tenham optado, então eu posso recuperar o arquivo? Quando se trata do OSSEC Server, sim. Se algo modificar no OSSEC Server, ele tem uma estrutura de arquivos, sombras, digamos assim, como precaução, de backup. Mas do agente, lá do outro lado, não. Então ele não vai trafegar arquivo do servidor para outro porque foi modificado, só do servidor mesmo. Tá? Então ele cria lá uma estrutura de passos. Se eu mudei a configuração do OSSEC Server e resultou o software não funcionar mais, eu consigo ir lá e recuperar aquele arquivo. Mas dos agentes onde eu instalar, não. Ele não faz, não imagina, eu tenho que colocar um storage para armazenar isso aqui. Aqui também a notificação por shell, onde eu consigo, nesse caso aqui, ficou bem pequeno, mas isso aqui é um log de uma tentativa de autenticação do Windows Server por TS, onde o usuário, vindo de um IP 208.94.38.91, tentou acessar o meu servidor de TS. Então ele dá um tipo de account, um logo type lá da Microsoft 3, que é a tentativa de acesso remoto. Então ele vem um pouco mais poluído a questão do log da Microsoft. Já por e-mail, você vai receber um e-mail nesse formato aqui. Né? Não é um e-mail muito claro, mas é um e-mail que vai trazer as informações que vocês precisam realmente saber. Onde ele vai dar ali o OSSEC HTTPS Notification, então só transcreve a notificação ali, com a data que ele envia, e aí ele vai dizer, ó, o servidor from ISP-config, que tem um IP ali, 52.53.7179, fez uma análise com o X-check e foi verificado que teve um level 7, o que era? A troca de
estado do arquivo, né? Nesse caso aqui foi um pouquinho pior, o arquivo foi apagado. Tá? Então ele colocou file deleted e está aqui o caminho do arquivo que foi apagado. Então isso aí eu propositalmente fui lá e apaguei o arquivo do meu servidor e ele notificou aí em tempo real para mim, tá? Através do e-mail. Essa aqui é uma alerta por e-mail também, quando tu tenta diversas vezes acessar um servidor, ele vai verificar lá e excedeu o tempo limite de tentativas e ele vai notificar a pessoa. Nesses prints aqui, na época eu não estava utilizando o GeoIP. Então, uma biblioteca que foi adicionada recentemente dentro da ferramenta OSSEC, aqui era a versão 2.8, quando eu fiz o slide, já está na versão 3. Então, eles integraram agora, antes tu precisava colocar por fora o GeoIP. Hoje, quando tu instalou o SEC, ele já vem por natureza o GeoIP ativo, só precisa passar o parâmetro dele no arquivo de configuração, ele sai funcionando. Com o GeoIP, além do IP, data e hora que aconteceu, eu também pego a localidade. Então veio da China, veio da Coreia, veio da onde for. Então por aí eu já tenho mais ou menos um mapa de onde veio o meu ataque, a tentativa de acesso não autorizado. Aqui é aquele e-mail da Microsoft, né, quando tem o sistema Microsoft, onde ele mostra, vem bem mais bagunçadinho ali o e-mail. Né? Justamente porque o log da Microsoft ele é muito extenso. E para trazer apenas esse contexto aqui, tu tem que colocar várias expressões regulares para ele identificar apenas exatamente aquilo que tu quer tratar. Então tu vai ter que utilizar o arquivo de configuração e colocar exceções. Olha, eu não quero que venha a notificação do e-mail ou no shell quando não for local type 3 e quando não for assim. Senão vocês vão receber isso aí a cada 2 segundos, vocês recebem um e-mail disso aí. Né? Porque o próprio sistema Windows, não necessariamente alguém está tentando utilizar ele remotamente. Ele próprio, com o sistema de atualização, ele utiliza o system, o usuário do sistema para fazer a autenticação para abrir um painel de controle. Então isso gera notificação para o SEC. Então tu tem que ir lá e colocar exemplos para ele não passar na coleta, senão ele vai ficar te notificando a cada 2 segundos e tu vai achar que a ferramenta não está funcionando. Então, fontes de pesquisa, eu utilizei o próprio site do OSSEC. Antigamente era ossec.net, hoje ele está no GitHub, então está ali no endereço ossec.github.io. Também utilizei a documentação oficial, que tem bastante exemplos, receitas para vocês fazerem as primeiras configurações de vocês. O site do Dicasel, que é o histórico ali do OSSEC. Antes de eu terminar, eu tenho uma demo aqui bem rapidinha para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar algumas indicações que me levaram a esse assunto. Então eu acho que hoje eu vou palestrar agora em poucos minutos ali na sala 217, eu vou falar um pouco mais sobre segurança. Mas hoje em dia é difícil tu estares 100% seguro. Eu acho que 100% de segurança nunca existiu, só que a gente não sabia, né, que estava inseguro. Mas livros como este podem te trazer esse pensamento mais crítico em relação ao mundo que vivemos hoje da insegurança. Então eu vou fazer indicação aqui desse livro, indicações também do livro da Arte de Enganar, do Mitnick, que também é um hacker bem famoso, né? Então tem 2 livros deles, A Arte de Enganar e A Arte de Invadir, onde tu lendo esses livros tu vai ter uma ciência de como a mente de um atacante funciona e tu consegue com isso, né, te proteger um pouco mais. Também vou fazer indicação de um podcast que eu sou bem fã do pessoal do Segurança Legal. O Segurança Legal é um podcast voltado para a área de segurança da informação, voltado para a área do direito da tecnologia, onde o host do podcast, que é o Guilherme Goulart, foi meu orientador na pós-graduação. Então, onde eu faço palestra, eu levo o podcast deles, porque eles me auxiliaram bastante a fazer então, essas pesquisas e trabalhar com essa área. Também, uma indicação de um livro, O Jogo da Imitação, eu acho que ele é o pai da criptografia. Ele é claro que é um filme hollywoodiano, mas mostra bem a questão do início da criptografia, da quebra de senhas, então é bem interessante para quem não está acostumado com essa área. E é claro, indicações de séries, eu acho que deveriam todos aqui, se não já viram ver a série Mr. Robot,
E a Black Mirror também que trata muito das questões mais invasivas assim, da nossa vida. E o Mr. Hobbes acho que dispensa comentários aí, além do que todas as técnicas que é utilizada pelo Elliot são realmente possíveis de fazer e é bem simples de executar conforme ele mostra na série. Tá? Agora vamos fazer a demo aqui. É uma demo bem pequenininha, tem menos de 1 minuto. Então antes de passar a demo eu só vou comentar. Então, do lado esquerdo eu vou ter um servidor OSSEC Server, do lado direito eu vou ter um OSSEC Client e o cenário vai ser o seguinte: eu vou acessar o OSSEC Server, vou disparar o comando para ele ficar monitorando o alerts.log e vou ligar o servidor OSSEC Client. Tá? E lá no OSSEC Client, depois do logar, eu vou só instalar o Nmap e depois remover o Nmap. E com isso, o OSSEC Server ele, então vai fazer as notificações devidas. Como um ficha pequeno, de repente então não dá tempo de perceber, então já comento antes que é para você só analisar em tempo real como funciona a ferramenta. Então, disparei ali no arquivinho, eu criei um script solver log só para ele dar um TF lá naquele arquivo. Então, só vou limpar a tela. E agora eu vou subir então no client. Então, aqui eu já consigo ter a notificação por e-mail que foi logado. E agora, quando ele fizer então a instalação do pacote Nmap, eu vou confirmar, ele vai baixar o Nmap, o binário. No momento que ele terminou de instalar, ele já notificou ali que teve uma alteração no sistema. E agora eu vou fazer a remoção e o reboot do servidor. É claro que o reboot, ele não vai fazer nada no OSSEC, ele rebootou. Mas agora quando logar novamente, né, quando ele startar novamente, ele vai dizer que o OSSEC Client deu start. Então, ou seja, se deu start, algo aconteceu com o servidor. Tá, gente? Então, para finalizar, o que eu deixo para vocês com essa ferramenta OSSEC é justamente aquelas perguntinhas que eu fiz lá no início. Então, se vocês têm hoje uma infraestrutura, administram uma infraestrutura que não tenha monitoramento, pensem em monitorar ela. Porque com ferramentas como essa, eu consigo me precaver de certas situações. É claro que eu não vou fazer com que não seja invadido um servidor, mas pelo menos eu vou limitar essa tentativa. Então eu não vou usar a ferramenta de monitoramento como um IDS, que aí é outra coisa, mas eu vou monitorar minha infra. Daqui a pouco um funcionário mal intencionado está fazendo isso? Não sei. Pode ser de repente um ex-funcionário, pode ser alguém de outra localização. Não tenho como confiar 100% em ferramentas que eu não consigo monitorar. Então, se eu tenho uma ferramenta que faça esse processo de monitoramento, eu consigo me precaver de certas situações. Então, o pensamento é crítico, não é uma questão só de botar a ferramenta OSSEC a funcionar e eu vou ter uma bala de prata e eu não vou me incomodar mais. Não, pelo menos eu vou ter uma ferramenta que vai me auxiliar a fazer um processo de auditoria. Parou um servidor, parou um host lá, eu consigo saber pelo menos o caminho que aconteceu as coisas. Porque se eu tenho um servidor que foi invadido e apagaram os logs do servidor para apagar rastro, os logs estão lá no OSSEC. Então, fiquem de alerta nisso daí, tá, gente? Então, deixo aqui aberto as perguntas. Acho que era isso mais ou menos para não tomar mais o tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem procurar o Projeto Root na internet. Vocês vão me encontrar também em qualquer desses sites de redes sociais. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Vamos para a próxima palestra. Obrigado. Ele trabalha junto com o PFSense, é interessante fazer os dois trabalharem juntos, assim. Tu pode monitorar o PFSense por ela. Sim. Tu pode instalar ela, talvez, no hardware ao lado e monitorar o PFSense. Não instalar ela no PFSense, talvez o PFSense o padrão deve travar o processo de instalação. Sim. E o Failover, ele trabalha junto com a ferramenta ou a ferramenta substitui o Failover? Não, ele trabalha em junto. Tá. Quando tu instala ela, ele já tem Sim. Legal, obrigado. A parte mais inicial aqui é só a apresentação de quem sou eu, então vou apresentar novamente, porque tem pessoas que não estavam na sala ali.
Então, eu sou o Diego Costa, tenho um canal no YouTube, onde eu promovo aí, então, conhecimento de software livre, conhecimento na área de infraestrutura e redes. Então, na época da faculdade, eu comecei a produzir conteúdo para auxiliar os meus colegas, e aí surgiu, então, o canal do YouTube. Onde eu escolhi a plataforma justamente por poder disponibilizar para as pessoas o meu conteúdo numa plataforma onde era acessada por diversas pessoas sem precisar instalar nenhum tipo de aplicativo, simplesmente sair utilizando ali através de vários dispositivos já tem o YouTube instalado. Então, eu vou começar essa apresentação mostrando essa imagem para vocês. Quem viu a minha palestra do OSEG, eu falei um pouco rápido, nessa que eu tento desacelerar um pouco o ritmo, tá? Para comentar um pouco mais dos aspectos da segurança da informação. Então, quando tu pensa e olha para essa foto aí, analisa esse cenário, e tu para e pensa assim, essa pessoa que está sentada bem na beirinha, eu considero que ela é bem na beirinha, tá? Para mim é. Eu não sentaria ali para tirar uma foto, tá? Mas se tu olha para aquela pessoa ali, ela está no local seguro? Eu acho que não. Mas eu vou chegar onde eu quero agora. Ela está conectada em algum lugar? Então ela está no lugar seguro. Mas se tiraram a foto, tem alguma coisa conectada. Ah, boa, boa. Mas quem tirou a foto dela não está no mesmo local, pode ter sido até um drone. Né? Mas ele também poderia estar conectado. Né? Mas tudo bem, mas ela não está conectada. Só com a natureza. Né? Se vocês quiserem, não é obrigatório, tem um QR Code aí, onde vai ter exatamente essa pergunta que eu falei para vocês. Esse QR Code vai aparecer em dois momentos. Vai aparecer agora no início, com essa foto, com essa imagem, e depois, no finalzinho da palestra, vai aparecer novamente um outro QR Code, não são os mesmos. O intuito desse QR Code é levar vocês para o formulário no Google, onde vocês vão responder exatamente o que eu acabei de perguntar para vocês. Se na visão de vocês estão seguros, se vocês estivessem com a tecnologia comparado àquela imagem, então vocês vão preencher ali. Eu não vou coletar informação de vocês, a única coisa que pede por padrão o formulário tem que estar na conta do Gmail, eu não vou fazer nenhum tipo de maldade, com certeza não. Tá? Eu vou falar com vocês sobre a insegurança na internet. Eu propositalmente utilizei esses dessa maneira porque é uma entrada, não é? A internet é uma entrada. Né? Então a insegurança ocorre onde? Dentro da internet. Tá? Então, o que faço na internet? Quem está lá? Quais os riscos de uma navegação descuidada? A empresa que trabalho pode sofrer danos com o meu descuido e posso mudar esse cenário. Então, como eu comentei agora na outra palestra, essa questão de perguntas iniciais na apresentação são para que vocês saiam daqui refletindo sobre essas perguntas. Tá? E para quem não reconheceu, quem está ali sou eu. Tá? Não reconheceu pelo óculos, ali dava para ver. Só. Não, aqui do lado também, né? Gordinhos. Lateral, né? Ah, ali sou eu. Então, justamente eu utilizei uma máscara e pensei assim, ó, o que está na internet? Se eu estou atrás de uma máscara, pelo menos poucas pessoas saberão ou só se eu informar. Minha casa, sua casa. Essa aqui é uma foto interessante porque mostra casas bem iguais. Quando eu digo que é bem iguais é porque se tu olhar a arquitetura da casa, ela é a mesma. O engenheiro, bem provável que foi o mesmo que construiu isso aqui. Agora a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: a pessoa que está entrando nessa casa tem autoridade para entrar naquela lá? Só se aquela lá autorizar, né? Você pode falar, são irmãos, são vizinhos, são pais de bom. Não, estou perguntando assim, diretamente. Essa pessoa pode entrar naquela casa ao lado? Teoricamente não. Né? Teoricamente só se a outra permitir. E você sabe como a internet funciona? Então, o que mais você faz na internet a não ser navegar, comprar, ler, pesquisar, se informar? O que mais? Aqui, anônimo. Anônimo. Anônimo? Existe anonimato? Jamais. Então, é óbvio que vocês aqui que trabalham
tecnologia, grande parte eu acredito, mas a web que nós conhecemos atualmente, né, o que a gente acaba utilizando diariamente, é o que a gente chama de Surface Web, que é aquela web que nós utilizamos através de indexação, geralmente utilizada pelo Google e semelhantes. Então ali tem Facebook, Yahoo, Gmail, Instagram, enfim. Vocês já conhecem as redes sociais, é mais ou menos isso aí que a gente utiliza na Surface. O resto é dividido aqui em... desculpe, aqui tem uma porcentagem de 4% só, tá? O resto dessa porcentagem ela é dividida entre